Segundo capítulo 15, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Verso 1, capítulo 15 diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Veja bem, a palavra aqui ela é bem objetiva. O profeta vem, vai ao encontro do rei Asa e falou: olha, o Senhor está com você enquanto você estiver com ele. Se o buscar, o achareis. Porém, se deixar, ele vai deixar também. Essa palavra, ela vem de encontro a uma situação. Nós verificamos que no capítulo anterior, Asa se mostrou totalmente voltado a Deus, correto? E prosperou. Aí aqui no 15 aparece o profeta já alertando, tipo, abra o olho. Você está com um procedimento, mas cuidado para depois não mudar. Porque isso realmente vai acontecer mais à frente. Ele não vai permanecer 100% confiando em Deus. Então o profeta está dizendo claramente, ó, se você busca ele, está com você. Se você deixar, ele te deixa também. 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Veja bem, quando você lê isso, não é que ele estava sem o verdadeiro Deus, porque não buscava o verdadeiro Deus. Não é porque estava sem sacerdote que ensinasse, é porque o sacerdote não ensinava. E não é porque estava sem lei, porque a lei estava ali, simplesmente eles não davam ideia para a lei. 4. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Então, ele está mostrando de épocas em que o povo de Israel, ele na verdade tinha uma proteção do Senhor, mas também quando saía da presença de Deus, digamos assim, deixava de observar a sua lei, sofriam muitos malefícios. Então aqui ele está colocando, olha, quando busca, acha, quando não busca, aí não acha. Versículo de número 7. Mas esforçai-vos, olha aqui, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É o fato, o profeta está alertando, isso aqui é uma ênfase forte de Crônicas. Você não encontra essas passagens nos livros dos reis. Aqui está dizendo, ó rei, mantém a mesma situação daqui para frente. Porque se você está se esforçando, existe uma recompensa para a tua obra, existe uma recompensa para aquilo que você está fazendo. 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. O pórtico é a fachada principal. Esse pórtico foi aquele mesmo que Salomão construiu. Aí você percebe, peraí, quer dizer que na frente do pórtico, por que renovar o altar? Renovar o altar porque eles estavam fora do padrão e das exigências do Senhor. Então quando ele fala renovar o altar que está diante do pórtico, quer dizer voltar a praticar a lei dos holocaustos e tudo mais, de acordo com o que era prescrito na lei do Senhor. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros, de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Para agora um pouquinho para raciocinar. Olha que a Bíblia diz que Efraim, Manassés e Simeão eram estrangeiros. Você fala, não, eles não eram estrangeiros, eles eram da mesma linha, do mesmo povo. Não eram todos de Israel? Sim, mas aqui se refere ao estrangeiro no sentido de falta de observância da lei. Então o estrangeiro aqui era aquele que, mesmo sendo israelita, não estava praticando conforme a lei
e a prescrição, as ordenanças do Senhor. Então por isso que ele fala aqui, que os verdadeiros adoradores de Deus, assim fica melhor, eles vinham de suas regiões para Jerusalém, para adorarem ao Senhor. Está dizendo aqui no final, por quê? Porque eles viam que o Senhor Deus era com ele quem? Com Asa. Isso quer dizer que o povo de Deus, quando vê que o homem de Deus ali era amparado pelo Senhor, eles se dirigiam a ele. 10. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Então, na verdade, eles vieram até Asa, e eles vieram fazendo o quê? Justamente uma grande festa e consagrando ao Senhor tudo de bom. E aqui está dizendo que era o 10º ano do reinado de Asa. Versículo 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Ele colocou questões duras, situações duríssimas. Quem não buscar Deus morre. E a lei já falava isso há muito tempo, mas a lei tinha sido esquecida. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas e com buzinas. Quer dizer, eles fizeram uma espécie de renovação de aliança, renovação de pacto, renovação no sentido de buscar a Deus sobre todas as coisas. 15. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade buscaram. E o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Veja, sempre a ênfase do livro de Crônicas: buscou a Deus de coração, removeu os abusos, a paz e o repouso aparece. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porque fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou, junto ao ribeiro de Cedron. Vamos entender aqui. Maaca era mãe de Asa, e automaticamente era mulher de Roboão. Então o que acontece? Mulher de Abias. Assim como Abias ele tinha se desviado, e a mãe, você vê aqui que ela é idólatra. Aí quando fala assim, um horrível ídolo, não é que ele era tão feio de aparência, não. Horrível ídolo é uma ênfase que o cronista coloca para causar uma certa repugnância, né? Então fala um horrível ídolo de Azerá, né? Um horrível, despedaçou aquele monstro, aquela coisa horrível. Mas não é que a aparência era tão hedionda assim, não. Em questão daquela ênfase de que o horrível, no sentido de ser algo completamente fora do padrão do Senhor. E fala que o despedaçou junto ao ribeiro de Cedron. Esse ribeiro de Cedron é um braço que sai do Jordão. E ali no caso de queimá-lo, dissolvê-lo, depois se jogava na água e a água levava embora aquelas cinzas do ídolo queimado. Então ele depôs a própria mãe, porque a mãe era idólatra. A mãe servia a Azerá. E aí você vê como é que estava a situação. Se a mãe, que era a mulher de Abias, que era justamente rei de Israel, e ele permitia, aí você vê que mesmo com Abias fazendo essas coisas, ele teve vitória sobre Israel. Por que isso acontecia? Porque Israel, no contexto, estava pior do que Judá. Então, quando um estava pior do que o outro, o menos ruim, digamos assim, prevalecia contra o pior de todos. Vamos no versículo 17. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Essa questão dos altos era adoração nos montes. E esses reis faziam vistas grossas, porque quando você mexia com os altos, você perdia popularidade no meio do povo de Deus, porque a adoração nos altos, nos montes, era proibida, mas eles simplesmente continuavam a fazer. Então você percebe que reis de Israel famosos, eles deixaram correr, faziam vistas grossas e não mandavam retirar os altos. Agora lá na frente, quando chegar na época de Josias, ele vai tirar tudo, inclusive os altos também. Mas aqui eles faziam vistas grossas para passar bem e não ficar mal com a população. 18. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus,
prata e ouro e utensílios. Aquela mesma história dos reis anteriores. Tudo que era conquistado depois era santificado e era passado para o tesouro do Senhor. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Olha só, hein? No 10º ano nós temos essa narrativa. Aí vai até o ano 35º, tudo em paz, ó. Então, na verdade, daqui passaram mais 25 anos em paz. E depois nós teremos alguns conflitos que virão no capítulo 16. Mas você percebe que Crônicas sempre coloca esse lado. Buscou a Deus, alegria. Deixou de buscar a Deus, prejuízos. Essa é a visão do livro de Crônicas. Este foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15.